Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Iniciamos aqui a nossa quinta aula de morfologia. A essa altura eu acredito que você já tenha memorizado quais são as 10 classes de palavras, não? Substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então vamos lá, vamos começar essa classe de palavras que são os pronomes, que é uma das mais importantes que tem, muito usada, causa muita confusão. Quando você emprega um pronome de um modo incorreto, gera ambiguidade no texto, gera dúvida e ao mesmo tempo ele é super importante para evitar a repetição de palavras que foram mencionadas antes. Então é uma classe bastante importante, tá bem? Vamos começar pela definição de pronome. Então, um pronome basicamente faz duas coisas: acompanha ou substitui um substantivo. No primeiro exemplo, ele está acompanhando, olha lá, meu dente caiu. O dente é o substantivo, a palavra meu é um pronome que vem do lado dele, concordando com ele, né? Se fosse casa, minha casa caiu. Então, ela acompanha, aqui o pronome acompanha um substantivo, não substitui. No segundo exemplo, olha lá, ele era de leite. Então, o dente era de leite. A palavra ele substituiu o dente, substituiu o substantivo. Então, pronto. Isso é o básico. Pronome acompanha ou substitui um substantivo. Dessas funções do pronome, vem uma primeira classificação. Quando ele acompanhar um substantivo, ele será chamado por isso mesmo, por acompanhar, de pronome adjetivo. Porque não eram os adjetivos que acompanhavam os substantivos, lembra quando a gente estudou? Então aqui ele faz o papel de um adjetivo. Olha lá, o livro caiu, o meu livro caiu. Ele especifica um pouco mais, né, o substantivo de quem é o livro, afinal. Então a palavra livro não foi substituída nessa frase, mas foi acompanhada. E daquela segunda definição de substituir, temos a segunda classificação, pronome do tipo substantivo. Olha lá o exemplo, Ronaldo entrou. Eu vou tirar o nome dele da frase e colocar o pronome ele. Ele entrou. Observem que interessante, né? Na frase anterior, o ele substituiu a palavra dente, naquele modelo que eu dei. Então, o pronome pode substituir coisas, o dente, ou pessoas, o Ronaldo aqui no nosso exemplo. Substituiu o nome. Então, isso já gerou uma primeira classificação. E agora sim, dá uma olhadinha nessa tabela maior que está aí, que tem 6 palavras do lado direito e 2 do lado esquerdo, né? Pronome substantivo em cima e pronome substantivo ou adjetivo embaixo. Essa tabela está organizada para mostrar para vocês que os pronomes do primeiro tipo ali da direita, ó, pessoal, sempre vão se comportar como pronomes substantivos. Eles vão substituir nomes. Ao passo que os outros 5, né, do 2 ao 6 ali, eles vão se comportar ora como pronome substantivo, substituindo nomes, ora como pronomes adjetivos. Então vamos ver agora cada um deles, essa segunda classificação dos pronomes, tá bem? O primeiro tipo é o pessoal, né? Bom, vamos definir por que é um pronome pessoal, né? Antes de olhar os 3 tipos aqui, ó, reto, oblíquo, de tratamento, vamos entender, né? Porque ele se refere prioritariamente a pessoas. Então imaginem uma situação de conversa, onde você tem 3 indivíduos, né? O primeiro, que é o de bonezinho ali, ó, é o que fala. Quando ele fala, ele usa a palavra eu, substituindo o próprio nome dele. O segundo é o grandalhão ali, ó, é o tu, é a pessoa que ouve. Então, quando o primeiro fala, ele se dirige ao segundo e ele fala: e tu? Como estás tu? O que tu pensas desse assunto? E o terceiro pronome é o ele, se refere a uma pessoa que não está na conversa, é o assunto. Então, percebam o seguinte, numa situação de comunicação isso vai mudando, é dinâmico, né? Por quê? Porque eu começo falando, por exemplo, e o meu ouvinte está me escutando. Então eu me calo e eu começo a escutar, eu virei a segunda pessoa e ele virou a primeira pessoa, porque ele começa a falar, né? Ah, eu fiz tal coisa. Então, cada vez que falarmos, usaremos a primeira pessoa. Cada vez que nos dirigirmos a alguém, usaremos a segunda pessoa. E quando nos referirmos a uma terceira, presente ou não, ela é o pronome de terceira pessoa. Isso que significa primeira, segunda ou terceira pessoa. É uma situação de diálogo. Então olha lá, ó tu aí com essa cara de dúvida, escuta-me, eu não sou ele. Essa frase é só para você memorizar aí as pessoas gramaticais, né? Então vamos lá, o primeiro tipo de pronome pessoal é o pronome pessoal do caso reto. Para que ele serve, né? Primeiro, quais são e para que servem? São eu, tu, ele, nós, vós, eles. Servem para
exercer a função de um verbo. Então, quando nós temos um verbo nadar, você fala eu nadei, tu nadaste, ele nadou, nós nadamos, vós nadastes, eles nadaram. Então, os pronomes vêm antes do verbo, os pronomes retos. E no singular são a primeira, segunda, terceira pessoa, que acabamos de ver, e no plural é nós, vós e eles. Então, quando uma pessoa fala, ela usa eu. Quando duas pessoas falam, elas usam nós. Nós fizemos tal coisa, nós fizemos a lição, nós estudamos português. Quando eu me refiro a uma pessoa só, eu digo, e tu? O que tu estás fazendo aí? E se for uma classe cheia de alunos, eu falo para eles, vós que aí estáis sentados, estáis prestando atenção? Né? Para quem não sabia usar o vós aí, que parece, é meio arcaico, antigo, né? Mas se usa muito em poesia, em linguagem elevada, né? Ainda é bastante usado e em alguns lugares do Brasil também. Né? Sul, Nordeste, usa mais do que aqui no Centro-Oeste e no Sudeste também. E eles e elas, então, plural da terceira pessoa. Vamos ver alguns exemplos rapidamente. Olha, eu sorrio, tu respiras, ele ou ela dança, nós cantamos, vós viveis, eles e elas dormem. Então, percebam que o pronome reto é aquele que, prioritariamente, por definição, vem antes do verbo. Isso às vezes vai mudar, veremos mais para frente. E o pronome do segundo tipo, o pessoal do tipo oblíquo, é aquele que completa verbos, vem depois dos verbos. Então eu tenho nessa tabelinha, olha, à esquerda, eu, tu, ele, nós, vós, eles, os pronomes retos. E à direita, pintado de cor azul, os pronomes oblíquos correspondentes. Então você estudaria essa matéria dessa maneira, eu recomendo. Ó, eu, me, mim, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, ela, o, a, lhe, se, si, consigo. Nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. Eles, elas, os, as, lhes, se, si, consigo. Gente, não é difícil memorizar isso aqui e vale muito a pena, tá? Você saber qual é o pronome oblíquo correspondente a cada pessoa. Vamos ver os exemplos então desses pronomes atuando aí, completando verbos. Olha, ela viu-me, primeira pessoa, né? Ela viu eu. Segunda pessoa, ela deu-te o livro, deu para ti, para tu, né? Eu disse-lhe a verdade, eu disse a verdade para ele. Saudou-nos alegremente, cumprimentou nós, né? Só que lembra, agora você sabe por que tira o acentinho do nós às vezes, porque quando ele é oblíquo não tem acento, é pronome, né? Ele é fraquinho, pronunciado fraco, ó, cumprimentou-nos, não é cumprimentou-nos, né? Não tem acento. Contei-vos o que sei, contei para vós o que eu sei. E alegraram-se, eles alegraram eles mesmos, alegraram-se. Então aí está o oblíquo funcionando após o verbo. Vamos ver agora o terceiro tipo de pronome pessoal, que é o de tratamento. Como o próprio nome dele diz, é usado para situações especiais que requerem uma formalidade extra, né? Para me dirigir a alguém, para tratar alguém de um modo cerimonioso, com respeito. Esses pronomes são de segunda pessoa, quer dizer, eu uso para me referir com a pessoa com quem eu falo, diretamente. Porém, eles têm uma peculiaridade, os verbos não ficarão conjugados na segunda pessoa, mas sim na terceira. Né? Um exemplo disso, olha lá. Excelência, que é um pronome, por exemplo, utilizado para falar com juízes. Então eu estou conversando com um amigo aqui e eu falo para ele, olha amigo, sua excelência não está. Olha o verbo, na terceira pessoa, né? Eu estou, tu estás, ele está. Sua excelência não está. Então na ausência da pessoa eu uso o pronome seu, sua excelência. E se a excelência estivesse comigo frente a frente, eu usaria vossa excelência. Então eu me dirigiria agora não ao meu amigo, mas ao juiz, né? Vossa excelência, peço vossa atenção, um momento. Né, para me dirigir para ele. Então, quando ele está presente, eu uso o vossa. Vamos ver uma tabelinha, para efeito de curiosidade aí, com vários pronomes de tratamento. Perceba que existem muitos. Para me dirigir ao Papa, eu uso santidade, né? Sua santidade está lá em Roma. Se eu conversasse com ele, vossa santidade, peço-lhe a vossa bênção. Né? Para me dirigir, que mais? A um reitor de universidade, tem um pronome de tratamento específico, é magnífico, você fala magnífico reitor, né? Vossa magnificência ou sua magnificência. Então, como é que a gente estuda isso? Dando uma lida nessa tabela, tá bom? Sabendo que existem essas palavras e usando-as adequadamente. Tirem um print da tela aí, recomendo, para depois estudar ou busquem na internet mesmo, tem tabelas disso, ok? Vamos ver. Bom, esgotamos a primeira parte da matéria. A segunda parte, os pronomes possessivos, o próprio nome diz, indicam posse, né? Alguma coisa pertence a alguém. Então, olha lá, como é que a gente estuda? Eu, meu, minha, meus, minhas. Tu, teu, tua, teus, tuas. Ele, ela, seu, suas, seus, suas. Nós, nosso, nossa, nossos, nossas. Vós, vosso, vossa, vossas, vossas. Eles e elas, seus, suas, seus, suas.
Então eles indicam posse. E vamos ver agora dois probleminhas que acontecem, alguns exemplos, né? E dois problemas que costumam acontecer com esse pronome possessivo, que são problemas de concordância e de ambiguidade. O que é um problema? O que seria um problema de concordância? Seria eu começar me dirigindo a segunda pessoa, por exemplo, e no meio do texto eu uso um verbo em terceira pessoa. Então, se eu comecei em segunda, o ideal é que eu termine o parágrafo, o texto inteiro, me dirigindo àquela pessoa como segunda pessoa, né? Eu não começo com tu e depois falo você. Entende? Então, esse é um problema de concordância. Olha o exemplo. Tu estás bem, amigo? Então, eu me dirigi ao meu amigo e usei a segunda pessoa, tu. Em seguida, eu falo, quando você vier me ver, usei um pronome de tratamento. Eu deveria usar quando tu vieres ver-me, né? Vieres me visitar. Traga-me teu livro. Olha, ele falou vosso, colocou a segunda do plural, aí misturou, aí errou até o plural e singular, né? Então, ó, procure manter a coerência quando você escolher um pronome. Olha a solução para essa frase errada aí, né? Tu estás bem, meu amigo? Quando tu vieres visitar-me, traga-me teu livro. Ah, professor, mas eu não gosto do tu, eu quero usar o pronome você, que é mais comum que a gente usa aqui no Brasil. Beleza, só que aí lembre de colocar os verbos na terceira pessoa. Você está bem, amigo? Quando você vier visitar-me, traga-me seu livro, não é teu livro. É o seu, porque o pronome de terceira pessoa era seu, sua, seus, suas, lembra? Então esse é um erro mais comum. Eu fiz uma coleção de bom dias que eu recebo no WhatsApp lá, né? Onde o pessoal fala que tu tenhas um dia abençoado e que o seu dia seja muito produtivo. Gente, eu tenho uns 50, não é exagero, mais de 50 desses bons dias que eu vou guardando para depois usar em aula, né? Então, cuidado com isso. Vamos ver aqui o segundo problema dos pronomes, mais grave do que o primeiro, bem mais grave. Seguinte, olha a frase. Paulo e João entraram em sua casa. Ok, terceira pessoa, Paulo, ele, né? O João também, ele. Entrou na casa deles, terceira pessoa. Aqui não tem uma concordância, não tem um problema de concordância de pessoas. O problema aqui é o sentido. Olha a pergunta lá, ó. Aqui o problema não é de concordância, né? Que está correto. O problema é o sentido. De quem é a casa? É do Paulo? É do João? É dos dois a casa? E agora, professor? Agora, meu caro, minha cara, não tem jeito. Você tem que reformular essa frase, escrever de outro jeito, porque ela está mal feita. Se a casa for do João, você poderia dizer Paulo e João entraram na casa de Paulo. Ou, se for de João, Paulo e João entraram na casa de João. Ou, se for de ambos, Paulo e João entraram na casa que pertencia a ambos. Faça outra frase, porque dessa maneira não está bem feita. Gerará o problema de ambiguidade, de confusão. Está bem? Vamos adiante. Possessivos encerrado. Demonstrativos. O próprio nome já diz, né? O que faz o pronome demonstrativo? Ele aponta, ele indica coisas, né? Coisas no espaço, em relação ao espaço, aonde que estão. Coisas em relação ao tempo, pessoas, eventos em relação ao tempo, né? Quando que se situaram. E em relação ao próprio texto. Primeiro vamos ver então quais são este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo. Só esses três, né? Com as variações aí. Vamos ver então agora exemplos disso que eu acabei de falar, né? Olha, o pronome demonstrativo em relação ao espaço. Quando algo está perto de quem fala, como esse mousezinho está perto de mim, eu sou falante, eu usaria este mouse na minha mão. Se o mesmo mouse estivesse na mão da pessoa com quem eu falo, está perto de quem me ouve, portanto, eu usaria esse mouse aí na sua mão. Eu não falaria este mouse na sua mão. Este é quando está comigo. Esse é quando está perto de quem ouve. E se está longe de nós dois, você fala, aquele mouse lá embaixo, na mão dele, da terceira pessoa lá, aquele, distante. Essa mesma lógica em relação ao tempo e ao texto. Quando o tempo é presente, próximo de mim, eu falo este dia, esta hora, este dia, esta semana, este mês, este ano, esta década, este século, este milênio. Não importa o tamanho, se seja um tempo muito grande ou pequeno, mas é o presente, este milênio que não acabou. Se for um tempo que passou, está perto de nós, eu uso esse domingo que acabou de passar ou esse domingo que virá, né? Esse fim de semana próximo, né? E se for um tempo distante de nós, eu uso aquele domingo lá em 2005, sei lá, né? Ou naquele domingo lá no futuro, em 2057, sei lá. Então, essa é a lógica, na proximidade em relação ao falante. E em relação ao texto, eu uso o pronome este quando algo ainda vai ser dito. Por exemplo, eu fui à feira e comprei isto, : bananas, maçãs, laranjas.
Se eu já mencionei no texto o que eu comprei, por exemplo, eu comprei bananas, laranjas e maçãs, ponto. Essas frutas que eu acabei de falar, já foi mencionado? Uso essas. E finalmente, eu vou mostrar com uma frase que fica mais fácil de explicar. É o que foi dito primeiro numa enumeração de 3 itens. O exemplo ficará mais fácil. Exemplo primeiro em relação à posição no espaço. Este livro na minha mão, né, perto de mim, é meu. Esse livro na tua mão, segunda pessoa, perto de ti, é teu. Aquele livro lá longe, perto dele, terceira pessoa, é dele. E em relação ao tempo, já falei, né? Olha lá, este dia presente é belo, né? Esse fim de semana passado, esse fim de semana futuro, aquele ano longínquo no passado ou aquele ano longínquo no futuro. E agora vem o uso que eu queria explicar do aquele, né? Que eu falei para vocês em relação ao texto. Olha, compramos isto, né? Laranjas e maçãs. Né? Compramos laranjas, vírgula, essas frutas, que já foi dito. E se eu enumerar, mencionar 3 itens, né? Compramos bananas, limões e uvas. Né? Estas, que eu mencionei por último, portanto está mais perto de mim. Estas são gostosas, vírgula. Esses, que é o do meio, que eu mencionei os limões, né? São verdinhos. E aquelas, lá longe, que eu mencionei primeiro, aquelas estão maduras. Então perceberam quando se usa este, esse e aquele em relação ao texto? Esse do aquele é um uso muito específico, tá? Mas vamos lá. Encerramos os demonstrativos agora. Vamos ver os indefinidos. Como o próprio nome diz, esses pronomes indefinem, né? Eles mencionam algo de um modo vago, impreciso, que eu não sei dizer exatamente o que é. Existem 2 tipos, os variáveis e invariáveis. Os variáveis eles têm plural, alguns têm masculino e feminino. Olha, a palavra algum, né? Ela tem plural, alguns. Nenhum, nenhuns. Tem feminino também, nenhuma, né? Todo, toda, todos, todas, certo, outro, bastante, qualquer, tem só plural, quaisquer, né? Vário, muito, pouco, tanto, quanto. Então esses variam. Do lado de lá não variam. Algo, diversos, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, diversos. Repeti, devia corrigir, desculpe. Vamos lá. Quem, outrem, mais, menos. Pessoal, recomendo que memorizem esses pronomes, para depois, quando precisar identificar no texto, você conseguir rapidamente olhar e saber que é um pronome indefinido. Tá? A lista é um pouco grande, eu tive poucos alunos que se esforçaram para memorizar tudo. Aqueles que estiverem me ouvindo aqui vão se lembrar, né? Gastaram tempo lá, se esforçaram, mas depois valeu a pena, porque ficou mais fácil o português. E vamos ver então alguns exemplos de indefinidos funcionando, né? Como é que é o sentido deles em frases reais, né? Algum garoto está atento? Eu estou perguntando, né? Algum, quer dizer, qual seria esse algum? Eu não mencionei nome nenhum, eu estou perguntando genérico, né? Não sei. Não vimos automóveis nenhuns. Não sei se era um Fusca, se era um BMW, não tenho nem ideia de que carro que era aquele lá. Já temos bastantes problemas. Quantos problemas exatamente? Não sei, bastantes, muitos, né? Suficientes. Muita gente se divertiu na festa. Quantas pessoas? Percebem a imprecisão desses pronomes? Por que não dizem algo? Algo é qualquer coisa, estão em silêncio lá, né? Tudo que tu fazes é bom. Tudo quer dizer tudo, mas eu não sei exatamente o que é. Está cantando, está estudando, o que ele está fazendo? É tudo, né? Não sei quem comeu o bolo. Vamos comprar mais pizzas, mais? Quantas mais? Não sei. Pronomes indefinidos. Vamos adiante. Tá terminando. Pronomes interrogativos. O próprio nome diz fazer perguntas. Então vamos ver, né? Variáveis, qual? Tem plural, quais? Né? Quanto? Quantos? Quanta também, feminino, né? Quanta carne tem aí na balança? Fazer bife, enfim. Invariáveis, que e quem, né? Que horas são? Quem está aí? Né? Que mais? Também usados em exclamações. Que frio! Nossa Senhora! Que calor! Né? Então os interrogativos não é só para perguntas, também para exclamações. Mas basicamente para fazer perguntas. E são poucos, né? Tranquilo. E chegamos nos relativos, que é um pouco o mais dificinho de explicar. Porque requer exemplos muito práticos. Vamos lá. Primeiro vamos ver quais são. Variáveis, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, cujos, cujas, quanto, quanta, quantos, quantas. E invariáveis, que, quem, onde. Aí você vai falar assim, que é uma pessoa atenta, né? Um aluno, uma aluna esperto, esperta, vira para o professor, mas você acabou de falar que eram interrogativos, que, quem, e agora? Pois é, infelizmente em português algumas palavras
servem para mais de uma função, né? Então e aí agora eu vou ter que olhar a frase e ver a realidade desse pronome, qual que é a real dele, né? Quer dizer, está fazendo uma pergunta, está fazendo uma exclamação, ele está se referindo a algo que já foi dito antes, e assim eu já digo o que é pronome relativo. Pronome relativo é aquele que se refere a um termo mencionado anteriormente. Vamos ver exemplos disso? Olha lá. Olhem as setinhas que eu coloquei, por favor, atrás dos pronomes, né? Indicando o termo a que ele se refere. O homem que chegou é meu irmão. Esse que só retoma a palavra homem anterior. Então, o homem chegou. Né? Que homem? O homem que é o meu irmão. Então, o pronome que retoma a palavra que foi dita anteriormente. Eis a casa com a qual sempre sonhei. Eu sonhei com a casa. Percebe? O pronome aí ele está meio que no lugar da palavra anterior. Não tirou a palavra da frase, a casa, mas ele está se referindo a ela. Comi tudo quanto quis na festa. Olha que interessante, o pronome se refere a um indefinido anterior, tudo, né? Os amigos de quem lhe falei chegaram, né? Os prédios onde moramos são novos. Pessoal, muito cuidado, fica muito feio, muito deselegante quando a gente erra o pronome relativo. E hoje em dia, nossa, infelizmente, por a educação da gramática está sendo um pouco desprezada, eu diria que 90% das pessoas diriam, os prédios que moramos são novos. Não, né? Para lugar eu uso onde, é um pronome relativo. Os prédios onde moramos são novos, tá bem? E vamos ver agora a penúltima explicação aqui, um pronome relativo muito especial, que é o cujo, que é um pouquinho difícil de usar, mas vamos tentar entender com calma. Olha lá. Primeira coisa, para usar esse pronome relativo eu tenho que ter dois elementos. Um elemento que contenha alguma coisa, né? Geralmente menor, fisicamente falando, mas que contenha, que faça parte, que seja dele, que seja desse elemento. Vou dar um exemplo aqui pensando agora. Uma casa, ela tem uma parte menor, ela tem um cômodo, ela tem uma porta, uma janela, mas ela faz parte, né? A janela é da casa, né? O quarto é da casa. Então, essa é a primeira explicação. A segunda, o elemento maior, a casa, ele tem que ser, entre aspas, o dono, né? Eu usei, antes eu falei conter, mas ele tem que ser tem uma relação de posse. A casa tem que ter alguma coisa, ter uma janela. A camisa tem que ter alguma coisa, um botão. Nessa situação, né, onde um elemento, que é chamado de termo antecedente, possui algo que é chamado de termo consequente, é possível eu usar o cujo nessa situação. Vamos ver o exemplo? A flor não tem pétala? Tem, ela é um todo maior e ela tem uma partezinha que é a pétala. Então eu poderia começar uma frase assim: a flor cuja pétala é rosa, aí eu termino a frase lá o que eu quiser, é muito bonita. Então esse cujo significa que é a partezinha dele. Então a flor que é a partezinha dela, chamada pétala, é rosa. Então esse é o sentido da palavra cujo, né? Cujo, cuja. Repare que esse pronome concorda com o termo que vem depois dele, com o termo consequente, não com o antecedente. Então eu falo assim, se a casa tem um cômodo, eu falo a casa cujo cômodo. Se a casa tem uma porta, eu falo a casa cuja porta. E não tem artigo, cujo o, cuja a. Por quê? Porque a palavra já mudou, cujo, virou cujo para se referir a um termo masculino e virou cuja para se referir a um termo feminino. E se for plural, tem plural também. Janelas, a casa tem janelas. Eu falo a casa cujas janelas estão abertas. Quer dizer, a casa que as janelas dela estão abertas, né? Então, mas não escreva dessa maneira como eu falei, a casa que as janelas delas estão abertas. Não, fica feio. A casa cujas janelas. Olha que elegante esse termo, né? Bom, resumindo essa explicação para encerrar, condições para usar termo antecedente e termo consequente diferentes. Você pode fazer um teste, substituir, né, o pronome por do qual, da qual, a flor de qual pétala, né? Então isso ajuda e deve indicar posse, uma relação de posse. Mas cuidado, né? Por exemplo, você falar assim, o pai cujo filho, quer dizer, o pai que o filho dele, não é que é dono da criança, mas tem uma relação aí, né? Pertence àquela família, o filho pertence àqueles pais. Então, é nessas circunstâncias que usamos o pronome cujo. Pessoal, essa foi a explicação sobre pronomes. Eu vou terminar com um resumaço para vocês, uma tabela que, olha, eu elaborei dessa maneira assim, deu um trabalhão para resumir todos os pronomes. É um assunto que é estudado de um modo um pouco longo, exaustivo, né? Mas essa tabela dá a visão do todo, então eu recomendo muito que você memorize o máximo possível essa tabela, está bem?
vai vendo linha por linha, coluna por coluna também, né? Quais são os tipos de pronomes. Se você souber identificar essa classe de palavras, na hora de fazer uma análise sintática vai ser muito tranquilo, vai ajudar bastante, tá? Não digo que vai ser facinho não, dá trabalho. Porém, é legal, vale a pena e facilita muito o seu aprendizado. Está bem? É isso, mais uma aula encerrada, espero que tenham gostado, que ela tenha sido útil. Peço comentários, coloquem aí as suas dificuldades, quais são com relação ao pronome, né? E é isso, peço também um joinha se gostaram da aula. Conto com vocês na próxima aula, conto com a sua ajuda para divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado, até a próxima aula, fiquem todos com Deus.